O planeta Mercúrio era considerado o menor planeta do Sistema Solar até que Plutão foi descoberto em 1930. Porém, mesmo depois da descoberta de Plutão, muitos cientistas não mudaram as suas ideias. Alguns deles defendiam que o tamanho de Plutão era quase igual ao da Terra. Na década de 1970, foi finalmente confirmado que Plutão é menor do que Mercúrio, ou até menor do que a Lua. Olá, tudo bem? Em 2006, após a decisão histórica da União Astronômica Internacional de excluir Plutão da lista dos planetas do Sistema Solar, Mercúrio voltou a ser o planeta menor do Sistema Solar, provavelmente para sempre. A propósito, o que mais nós sabemos do planeta Mercúrio? Quais são os segredos escondidos neste corpo celeste minúsculo que não tem a atmosfera e constantemente está exposto ao raio solar intenso? Vocês vão conhecer os segredos deste planeta neste vídeo de 10 minutos. Vocês estão prontos? Então, vamos começar! Quadro geral de Mercúrio. Mercúrio é um planeta que fica extremamente próximo do Sol. A distância com o Sol não fica maior do que 69.816.900 quilômetros. É o primeiro mistério deste planeta. Nós não sabemos exatamente o porquê, mas existe nenhum projeto entre Mercúrio e o Sol. Nenhum planeta anão. Nos outros sistemas de estrelas anãs, até os gigantes de gás enchem o espaço. O raio equatorial de Mercúrio é apenas 2.439,7 quilômetros. Ou seja, Mercúrio é maior do que a Lua, mas menor do que os satélites grandes, tais como Titã e Ganimedes. Contudo, a sua massa é superior que as dos principais satélites naturais do Sistema Solar. Um ano de Mercúrio é muito curto, 88 dias da Terra. No tempo passado, acreditavam que Mercúrio dava uma rotação enquanto girava uma vez em torno do Sol e, portanto, o mesmo lado do planeta estava sempre exposto ao Sol. Isso mesmo, Mercúrio foi relatado como um planeta que tinha um lado do dia queimado do raio solar e outro lado gelado da noite, nos capítulos de ficção científica no tempo passado. Escape do planeta Terra, escrito pelo autor Francis Carsac em 1960, é uma das literaturas sobre Mercúrio com imagens típicas naquela época. No entanto, os estudos mais recentes revelaram que um dia mercuriano é um pouco mais longo do que 58,5 dias da Terra. Em Mercúrio, o dia e a noite vêm alternadamente, embora a mudança seja muito lenta. Como a atmosfera é fina e a velocidade de rotação é lento, existe uma oscilação grande de temperaturas em Mercúrio. Durante o dia, a superfície do planeta é incrivelmente quente e a temperatura chega até 427 graus. Durante a noite, a temperatura cai extremamente abaixo de 170 graus negativos. Naturalmente, não tem possibilidade de vida nesse ambiente. Além disso, a órbita de Mercúrio é muito bizarra. O eixo de rotação em relação à revolução muda gradualmente e o perigeu, onde Mercúrio está no ponto mais próximo do Sol, na sua órbita, também muda constantemente. Este fenômeno irregular de Mercúrio deixou muitos cientistas perplexos no final do século XIX e no início do século XX. Não era possível explicar esta mudança do perigeu usando a lei de gravidade universal de Newton, que era considerada uma teoria com alta precisão, sem margem de erro. Para explicar este fenômeno, muitas teorias excêntricas foram inventadas, porém, a maior parte dessas ideias foram literalmente descartadas, junto com as outras teorias antigas da astronomia. Afortunadamente, com a introdução da teoria de Einstein, o mecanismo deste fenômeno foi esclarecido completamente. Foi confirmado que todos os objetos que têm a massa distorcem e continuam o espaço-tempo. Nós falamos desta matéria noutro vídeo sobre buracos negros. A posição de Mercúrio é muito próxima do Sol e que está dentro do espaço distorcido pelo Sol. A irregularidade da órbita de Mercúrio é causada por esta distorção. Os mistérios e segredos de Mercúrio. Após ter resolvido os mistérios da órbita, parecia que não havia mais nada para nos surpreender. Mas foi comprovado o contrário. Foram reveladas mais coisas inesperadas ao longo da pesquisa. Os seres humanos têm enviado 2 sondas espaciais para conduzir pesquisas científicas.
A primeira foi Mariner 10, que se aproximou do planeta 3 vezes no período entre 1974 e 1975, e a segunda foi Messenger, que realizou a pesquisa em Mercúrio no período entre 2011 e 2015. Graças a estas sondas espaciais, nós temos recebido as fotos da superfície mercuriana e muitos dados interessantes pela primeira vez. O resultado da análise destas informações derrubou muitas hipóteses anteriormente defendidas sobre o primeiro planeta do nosso sistema. Por exemplo, nós sabemos que existem as ondulações extremamente complexas na superfície de Mercúrio. A superfície deste planeta é coberta pelas gigantes elevações rochosas e pelos morros que estendem por quilômetros. As crateras que formam as ondulações na superfície podem ser tanto novas como velhas. O diâmetro da maior cratera mercuriana é cerca de 1.550 quilômetros. No fundo desta cratera, estende-se a vasta bacia Caloris, formado de basalto. Entre múltiplas crateras, Apollodorus é uma das crateras mais características. Os cientistas estão fascinados pelo conjunto de falhas geográficas em linhas marcantes que se estendem da cratera Apollodorus de forma radial. Ele foi batizado Panteão, em homenagem ao Panteão de Agripa de Roma. A formação geográfica como Grande Vale de Panteão é ímpar e não existe nada similar no Sistema Solar. Apesar do calor infernal, parece que tem gelo em Mercúrio. É possível que o gelo é conservado no fundo das crateras, perto de regiões polares, onde o raio solar intenso não chega. Talvez os cometas que ocasionalmente caem em Mercúrio tenham trazido a umidade. A umidade se evapora e a chuva cai nos vales e nas crateras do planeta. Nós sabemos que Mercúrio tem a massa grande em proporção ao seu tamanho. Provavelmente, esta desproporção é causada pela estrutura interna muito característica e a massa é principalmente composta de metais derretidos. O núcleo é formado por níquel e ferro. O Mercúrio tem a atmosfera, mas é muito fina. A maior parte da atmosfera é composta de átomos e moléculas descascados da superfície de Mercúrio pelo vento solar ou átomos e moléculas do vento solar atraídos pela gravidade de Mercúrio. Certamente, é possível inalar o ar de Mercúrio, mas não é possível respirar. É necessário um traje espacial de alta performance. Por que a atmosfera de Mercúrio é tão fina? Por exemplo, Titã, com uma massa menor que a de Mercúrio, tem a nuvem de gás admirável. Isto tem a ver com o fato de Mercúrio estar mais próximo ao Sol e ter o campo magnético mais fraco. O gás é levado pelo vento solar ou ele é simplesmente aquecido e jogado fora no espaço universal. Mercúrio até possui uma cauda bonita como os cometas. Como não tem nenhuma barreira para se proteger do raio solar, os átomos são literalmente soprados da superfície e formam uma cauda por trás dele. A bainha do vestido de mais de 24 milhões de quilômetros, composta principalmente de sódio, é formado desta maneira. Infelizmente, não é fácil observá-lo da nossa Terra. Seria ótimo se pudesse enxergar a figura da estrela de vassoura a cada amanhecer. Há alguns fenômenos astronômicos originais de Mercúrio. Por exemplo, o efeito de Josué, nomeado após um episódio do Antigo Testamento. Neste episódio, Deus parou o movimento do Sol quando o povo judeu lutava contra os inimigos. O efeito de Josué refere-se ao movimento do Sol observado num determinado ponto da longitude de Mercúrio, que parece estranho pelo padrão da Terra. O Sol nasce e sobe, mas um pouco depois ele volta à mesma direção onde ele nasceu. Depois de algum tempo, equivalente a alguns dias da Terra, o Sol aparece de novo e o dia inteiro começa. A propósito, a rotação de Mercúrio dura 58 dias da Terra. Contudo, um dia mercuriano é muito mais longo do que 58 dias da Terra. Vocês podem imaginar o porquê? É muito simples. Vamos imaginar que nós estamos a pé num ponto de Mercúrio, por exemplo, na cratera de Apollodorus no Vale do Panteão. Mercúrio roda 1,5 vezes enquanto ele gira uma vez em torno do Sol. Vamos supor que o Sol fica em cima da cratera Apollodorus no seu perigeu de Mercúrio. Isto quer dizer que 88 dias da Terra depois, equivalente a um ano de Mercúrio, o Sol brilha exatamente ao lado oposto de Mercúrio. O Sol voltará à posição em cima da cratera Apollodorus e Vale de Panteão um ano depois, ou seja, 88 dias da Terra. Portanto, a duração de um dia e uma noite em Mercúrio é 176 dias da Terra, em outras palavras, equivalente a 2 anos de Mercúrio. O primeiro ano é o dia e o segundo ano é a noite. Em 2018, a humanidade enviou a terceira missão a Mercúrio.
A missão é chamada Bepi-Colombo e ela vai entrar na órbita de Mercúrio em 2025. Vamos esperar que esta missão dê certo e que mais fatos surpreendentes em relação ao planeta mais próximo ao Sol sejam revelados. Vênus é o planeta mais misterioso do Sistema Solar. Este planeta está escondido atrás de uma cortina grossa de atmosfera, como se fosse uma mulher oriental coberta com véu. Não é muito fácil de espreitar para dentro desse véu. A humanidade é capaz de conhecer um pouco desta estrela da manhã, Vênus. A história da pesquisa de Vênus. No início do século XX, os autores de ficção científica tinham imagens de Vênus bem parecidas às da Terra na era Mesozoica. Sim, isso mesmo. Como vocês podem imaginar, as paisagens com florestas tropicais, dinossauros, oceanos quentes. Neste mundo fictício, normalmente aparece mais uma figura, um extraterrestre intelectual que não existia na era Mesozoica. Uma figura bem parecida aos seres humanos. Isso porque um herói que viaja para Vênus tem um papel importante de salvar uma princesa. Infelizmente, os cientistas já questionavam esta imagem fictícia de Vênus no meado do século XX. O cientista russo Lomonosov pensava já em 1761 que a camada de atmosfera de Vênus é mais densa do que a da Terra. E mais tarde, ao longo de 2 séculos de pesquisas, foi revelado que a temperatura de Vênus é extremamente alta e a sua atmosfera é principalmente composto de dióxido de carbono. Portanto, Vênus não tem uma condição adequada para os seres humanos a viver e respirar. Ou seja, no meio do século XX, nós tínhamos certeza de que não existiam lá florestas tropicais, dinossauros ou outras vidas extraterrestres. No entanto, naquela época, as 2 superpotências do mundo, a União Soviética e os Estados Unidos, estavam muito interessados em Vênus. Durante os anos 50 e no início de 60, o governo da União Soviética aprovou o plano Venera. A sonda espacial Venera 1 foi projetada em 1961. Infelizmente, Venera 1 não foi capaz de concluir a missão de entrar na órbita de Vênus e coletar dados científicos. Enquanto isso, os Estados Unidos não estavam perdendo tempo sem fazer nada, mas planejava a projeção de sonda Mariner 1 a Vênus. Porém, a sua tentativa resultou em uma tragédia mais devastadora do que a da União Soviética. A sonda Mariner 1 foi lançada em 22 de julho de 1962, mas ela perdeu o contato com o Centro de Controle da Terra em menos de 5 minutos após o seu lançamento. A segunda tentativa dos Estados Unidos deu um passo para frente. A sonda Mariner 2, lançada em dezembro do mesmo ano, teve o sucesso em aproximar de Vênus. Foi a primeira sonda a obter os dados científicos de Vênus. Assim, nós descobrimos que Vênus é um lugar com calor terrível. Muito mais do que os cientistas esperavam. Nós conseguimos também calcular a velocidade de rotação de Vênus. Um dia de Vênus é equivalente a 243 dias da Terra. As primeiras imagens. Nos anos a seguir, a União Soviética e os Estados Unidos projetaram várias sondas espaciais a Vênus e tentaram alcançar o seu objeto principal de filmar a imagem da superfície de Vênus. Mas, honestamente, não deram certo. Como as informações eram extremamente limitadas, então, os cientistas tinham que passar por processo de tentativa e erro. Por exemplo, Venera 4, da União Soviética não aguentou o ambiente hostil de Vênus e não conseguiu chegar à superfície de Vênus. Os peritos renomados de ambos países estimavam que a máxima pressão atmosférica da superfície era 10, mas foi confirmado que a pressão ficava mais alta do que 90 atmosferas. Por isso, a sonda foi esmagada como se fosse uma casca de ovo na altura de 28 quilômetros acima da superfície. Em 1970, Venera 7 conseguiu aterrissar em Vênus pela primeira vez. 5 anos depois, uma coisa incrível aconteceu. Pela primeira vez na história da humanidade, nós conseguimos capturar as imagens da superfície de outro planeta do Sistema Solar. As imagens foram enviadas para a Terra via Venera 9 e Venera 10, que pousaram em Vênus nos dias 8 e 14 de junho de 1972, respectivamente. Alguns anos depois, em 1981,
Venera 13 e Venera 14 foram capazes de capturar uma imagem colorida e panorâmica deste planeta. Então, o que estavam registrados nestas imagens? Quem pisa esta terra deve abandonar qualquer esperança. As sondas soviéticas revelaram para nós as paisagens infernais de Vênus. Sob o céu de tonalidade amarelada, deprimida e monótona, se expandia uma planície vasta, seca e queimada. A superfície rachada e queimada se estendia por milhões de quilômetros quadrados. A maior parte da superfície do planeta estava coberta pela lava solidificada de basalto. Várias montanhas se erguem de planície muito deprimente e sem vida. Algumas montanhas são mais altas do que as da nossa Terra. Por exemplo, Maxwell Monte, localizado em Ishtar Terra, tem 11 quilômetros de altura. Está extremamente frio no cume desta montanha, que quer dizer relativamente frio em Vênus. A temperatura é 380 graus Celsius. Não está apenas extremamente quente na planície de Vênus. Como a camada grossa de atmosfera não deixa o raio solar penetrar, a superfície de Vênus está muito escura. Em Vênus, os dias sempre estão mais escuros do que o dia nublado na Terra. Será que estão faltando alguma coisa para completar esta paisagem infernal de Vênus? Com certeza, sim. Imagine a atmosfera maravilhosa de Vênus. O componente principal é dióxido de carbono. Esta atmosfera está altamente densa e comporta-se na superfície como se fosse um fluido supercrítico. Ou seja, a atmosfera é quase um líquido espesso e ainda por cima é altamente ácida e mais quente do que chumbo derretido. Tem chuva em Vênus, porém não é chuva de água, mas de ácido sulfúrico. Mas não se preocupem, a chuva não chega à superfície de Vênus. A chuva não cai na superfície. A chuva de ácido sulfúrico se evapora na camada inferior de atmosfera e retorna à camada superior. Lá a nuvem se esfria e volta a cair como chuva. Observar de longe. Não houve nenhuma sonda que pousou na superfície de Vênus depois de Venera 14. Consideraram que as sondas eram economicamente inviáveis. Com a tecnologia disponível naquela época, não era possível fabricar um veículo que se aguentava por mais de 2 horas nas condições severas em Vênus. Portanto, decidiram observar o planeta Vênus de longe. Eles tinham uma única opção de lançar um satélite para circular a órbita de Vênus. A sonda Magellan chegou à órbita de Vênus em agosto de 1990 e sua missão durou até outubro de 1994. Durante mais de 4 anos de atividades, ela nos forneceu informações realmente interessantes. O objetivo de Magellan era para registrar a superfície inteira de Vênus e mapear o planeta. Contudo, Vênus está permanentemente coberto de uma camada densa de nuvem que não permite a penetração da luz. E agora? O que vamos fazer? Sem dúvida, só há uma resposta: o radar. Graças a esta tecnologia, o mapa que cobre inteiramente a superfície de Vênus foi quase concluído em 1992. Ao mesmo tempo, Magellan tirou as imagens da mesma área de vários ângulos para elaborar imagens tridimensional. Em Vênus, há 2 continentes bem marcantes. Mais precisamente, eles são áreas de montanhas altas. Ishtar Terra ficou perto do Polo Norte e Afrodite Terra se localiza ao longo do Equador. Em comparação à Terra, Ishtar é o tamanho de Austrália e Afrodite é aproximadamente o tamanho da África. A crosta de Vênus foi completamente formada há cerca de 500 milhões de anos. É relativamente nova. Como nós já temos mencionado, a superfície de Vênus é formada pela lava solidificada. O que isso significa, na verdade? É uma marca deixada por um evento devastador? É possível que Vênus teve uma colisão com um asteroide grande, na época em que a Terra testemunhava o nascimento de vida e as primeiras gerações de espécies terrestres nos períodos Devoniano, Siluriano e Ordoviciano. Talvez o asteroide que colidiu com Vênus fosse do tamanho de Ceres ou Plutão. Com o impacto de colisão, a crosta de Vênus foi destruída e a superfície de Vênus se transformou num mar de lavas ferventes por um período. Existe uma teoria curiosa entre os pesquisadores. Essa teoria diz que o Vênus tenta liberar o vapor de vez em quando. Na verdade, é comum o excedente de vapor vai acumulando no interior dos planetas. Este fenômeno acontece regularmente.
E cada planeta resolve este problema de maneira distinta. Por exemplo, a liberação de calor excedente é feita na Terra através de movimentos de placas tectônicas. Por sua vez, a placa litosférica não se movimenta em Vênus, mas há muitos vulcões inativos. É possível que esses vulcões funcionem como um tipo de válvula para emitir a sobra de gás. Quando a parte interior do planeta aquece excessivamente, os vulcões se acordam. E depois a lava fervente transborda e cobre na superfície inteira do planeta. Vocês devem ter experiência de sopa na panela se ferver e derramar no forno. Podemos colocar o planeta no lugar de panela. É a mesma coisa. Depois de erupção, os vulcões voltam a dormir. E eles dormem até a próxima erupção. Marte é provavelmente um dos planetas mais populares do Sistema Solar e tem aparecido em várias obras da cultura popular. Isso faz sentido, pois o planeta vermelho é o corpo celeste que mais se assemelha à Terra em todo o Sistema Solar e era quase como uma irmã gêmea da Terra em eras geológicas passadas. Como a humanidade tem estudado Marte? Para todos que estão assistindo a esse canal, hoje vamos explicar tudo em sequência, desde os primeiros telescópios até os rovers marcianos Perseverance e Zhurong. O mistério do planeta vermelho. Este planeta brilhante sempre atraiu a atenção das pessoas. Em muitas mitologias, Marte é associado a nomes de deuses relacionados a guerras, fogo e tons agressivos de cor escarlate. A existência de Marte provavelmente era conhecida desde o Paleolítico, pois os padrões de movimento do céu de Marte já eram calculados no Antigo Egito e Babilônia. Galileu foi o primeiro a observar Marte com um telescópio. No século XVII, as calotas de gelo de Marte já haviam sido descobertas, e no século XIX, os astrônomos começaram a criar os primeiros mapas da superfície de Marte. Foi também nessa época que a análise espectral detectou a presença de vapor de água na atmosfera de Marte. E na segunda metade do século XIX, a descoberta dos canais em Marte atraiu grande atenção. Com base nesses fatos, os cientistas começaram a considerar a possibilidade de Marte ser um ambiente adequado para formas de vida semelhantes à Terra, e se poderia ter civilizações ou pelo menos teriam existido no passado. Por cerca de 100 anos, Marte serviu como um cenário ideal para romances de aventura, como John Carter, de Burroughs. Além disso, havia também escritores que temiam que os marcianos pudessem atacar a Terra, como visto no cultuado romance A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O século XX foi um período de desilusão para aqueles que afirmavam a existência de marcianos. Primeiro foi descoberto que a atmosfera de Marte é extremamente rarefeita e composta principalmente de dióxido de carbono. Em seguida, constatou-se também que Marte é bastante frio em geral. Embora haja dias quentes nas regiões tropicais no verão, a temperatura média da superfície de Marte é de apenas menos 63 graus Celsius. Ou seja, isso significa que a existência de várias formas de vida evoluídas, muito menos formas de vida inteligentes, é quase impossível por lá. Nos anos 1960, várias sondas espaciais foram lançadas para estudar Marte. A primeira sonda a capturar imagens de Marte com sucesso foi a Mariner 4. A qualidade das imagens não era tão boa, mas pelo menos revelou a existência de crateras em Marte. Isso era algo que dificilmente se podia observar através de telescópios. A propósito, a Mariner 4 também foi a primeira sonda a capturar imagens de outros planetas próximos. Descobertas e desilusões. Um grande avanço na exploração de Marte ocorreu em 1976. 2 sondas lançadas como parte do famoso programa Viking chegaram a Marte. Essas sondas também foram as primeiras a enviar imagens de alta resolução da superfície de Marte para a Terra. Aqueles que afirmavam a existência de uma civilização altamente desenvolvida em Marte tiveram suas ideias contestadas. Isso porque essas imagens não mostraram os famosos canais que geraram controvérsias por um século inteiro. No final, ficou claro que os canais eram ilusões ópticas causadas por defeitos nos antigos telescópios. As imagens de Marte tiradas pelo Viking mostravam uma paisagem semelhante a um deserto avermelhado.
Embora não tenham sido encontrados vestígios de vida, foram identificadas fissuras e depressões que lembravam leitos de rios secos. Na verdade, cientistas já afirmavam que Marte era muito diferente no passado, com atmosfera, rios e oceanos semelhante à Terra. Essa teoria agora é amplamente aceita e considerada como convencional no mundo científico. Muitas outras sondas foram enviadas a Marte. Graças a essas sondas, obtivemos uma quantidade significativa de informações sobre Marte. Alguns cientistas afirmam que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do oceano da Terra. Além disso, sabemos que Marte não apenas possui calotas de gelo, mas também gelo subterrâneo e a possibilidade da existência de lagos subterrâneos. Nessas regiões aquáticas escondidas em meio ao ambiente rigoroso de Marte, existe uma possibilidade razoável de que uma biosfera esteja sendo mantida. No entanto, claro, isso é apenas uma especulação sobre a possibilidade de haver vida em Marte. Bem, ao observar as imagens capturadas pelas sondas espaciais, é evidente que existe uma grande diferença entre os dois hemisférios de Marte. O hemisfério norte é plano e predominantemente plano, enquanto o hemisfério sul é montanhoso e repleto de crateras. Existem várias teorias que explicam as razões para essa assimetria entre os dois hemisférios. Segundo uma teoria, a Vashitas Borealis, que abrange a maior parte do hemisfério norte de Marte, é na verdade uma gigante cratera de impacto. Se isso for verdade, ela seria a maior cratera do Sistema Solar. Além disso, isso também pode fornecer pistas para entendermos as causas da perda da hidrosfera juntamente com a maior parte da atmosfera de Marte. Ou seja, o impacto de um grande corpo celeste poderia ter arrancado a atmosfera de Marte através do choque. Novas descobertas e novos mistérios. Atualmente, a superfície de Marte está sendo explorada por 3 rovers, incluindo a conhecida Curiosity, juntamente com Perseverance e Zhurong. Entre os rovers marcianos atualmente em operação, o mais antigo é o Curiosity. Os dados obtidos dessas sondas são tão significativos que merecem ser abordados individualmente e já foram apresentados em outro vídeo aqui no nosso canal. Portanto, nesse vídeo vamos revisar apenas os pontos principais. O Curiosity foi o primeiro rover a perfurar a superfície marciana. Isso permitiu obter informações sobre o solo marciano. Além disso, ele também conseguiu investigar leitos de rios em áreas de corpos de água secos e observar liberações intermitentes de metano na atmosfera de Marte. Isso poderia ser um sinal de vida. O Perseverance está principalmente focado na busca por vida, ou pelo menos na busca por vestígios dela. Este rover conseguiu coletar amostras de uma variedade de tipos de rochas com sucesso. Isso permitirá, sem dúvida, obter muitas informações sobre a geografia de Marte. Além disso, por meio do helicóptero Ingenuity, a bordo do Perseverance, foi possível realizar o primeiro voo histórico em outra atmosfera planetária, embora controlado remotamente. É claro que isso também permitiu capturar imagens incríveis da superfície de Marte. O rover marciano chinês Zhurong ainda está oficialmente em operação, mas está em modo de hibernação para sobreviver ao rigoroso inverno de Marte. Com esse rover, conseguimos principalmente investigar o campo magnético de Marte. O campo magnético de Marte é extremamente fraco. Parece que Marte não possui um núcleo externo líquido e não gera correntes elétricas para criar um campo magnético forte. No entanto, o campo magnético ainda está presente. O campo magnético no passado pode ter sido muito mais forte e mais eficaz em reter a atmosfera. Talvez a parada do dínamo planetário de Marte e a perda do campo magnético tenham sido consequências destrutivas do impacto que formou Vashitas Borealis. Além dos rovers na superfície, existem 8 satélites artificiais em órbita ao redor de Marte. Graças a esses satélites artificiais, podemos aprender muito sobre a estrutura da superfície, as características da interação com o vento solar e a atmosfera de Marte. Naturalmente, os rovers em Marte nos fornecem informações valiosas e belas imagens da superfície, mas os satélites também têm suas vantagens. Por exemplo, eles podem observar Marte a partir de altitudes muito elevadas. É claro que ainda há muitas incógnitas sobre Marte.
A razão pela qual Marte perdeu sua atmosfera, água de superfície e campo magnético ainda é um mistério. As colisões com corpos celestes de grande porte são apenas uma das hipóteses. Talvez Marte tenha sido uma massa tão pequena que a sua gravidade tenha sido fraca demais. Assim, é possível considerar que isso o impediria de manter uma atmosfera densa e um campo magnético. No entanto, existem corpos celestes como a Lua de Saturno, Titã, que não possuem campo magnético e têm uma massa muito menor que Marte, mas ainda assim têm uma atmosfera. Hoje gostaria de apresentar um dos planetas mais misteriosos do nosso Sistema Solar. Além de ser o maior planeta do nosso Sistema Solar, tem uma massa maior do que todos os outros planetas juntos. Antes da Era Espacial, Galilei e o telescópio. Júpiter é claramente visível a olho nu, e sua existência é conhecida há muito tempo. É também um fato interessante que os astrônomos de vários países e povos do mundo todo acharam óbvio que o planeta recebesse o nome de um deus, e especialmente de um grande deus. Os romanos colocaram Júpiter no topo dos deuses, os gregos a chamaram de estrela de Zeus, e os babilônios a associaram a Marduk, o deus supremo da Babilônia. O estudo de Júpiter também está ligado ao nome daquela grande Galileia. Usando um telescópio de sua própria invenção em 1909 ou 1910, Galilei descobriu 4 satélites de Júpiter. Esses foram Io, Europa, Calisto e Ganimedes, agora conhecidos como as luas de Galileu. A propósito, os nomes foram dados por Simon Marius, um astrônomo alemão ativo no mesmo período, e não por Galilei. O próprio Galilei deu o nome de estrelas de Médicis aos satélites que descobriu, em homenagem aos 4 filhos do seu amigo e patrono, o arquiduque Ferdinando de Médici da Toscana. Meio século após a descoberta de Galilei, Cassini descobriu pela primeira vez as famosas listras de Júpiter. Pouco tempo depois, em 1671, Ollie Homer, outro grande astrônomo, calculou a velocidade da luz com base em dados sobre a distância entre Terra e Júpiter e suas luas. Homer calculou a velocidade da luz em 215 mil quilômetros por segundo, mas houve erros significativos nesse cálculo. Porém, de qualquer forma, ainda foi um grande avanço no desenvolvimento da astronomia e da física. Muitos outros astrônomos estudaram Júpiter. Por exemplo, em 1892, Bernard descobriu Amalthea em Júpiter, o primeiro satélite desde Galileu, e em 1932, Rupert Widget provou de forma confiável que as nuvens de Júpiter eram compostas de metano e amônia. Além disso, mais 9 pequenos satélites foram descobertos em Júpiter no início a meados do século XXI. No entanto, até os anos 70 sabíamos muito pouco sobre Júpiter e tínhamos muito menos informações do que temos hoje. Primeiro contato. A primeira nave espacial a fotografar Júpiter foi a Pioneer 10, que se aproximou do planeta em dezembro de 1973. Alguns meses depois, seu irmão, Pioneer 11, conseguiu realizar o mesmo. Pioneer foi uma sonda bastante primitiva em relação aos padrões atuais, mas ainda assim forneceu uma grande quantidade de informações para os cientistas. Para começar, revelou que Júpiter não tem superfície sólida. Em seguida, obteve imagens detalhadas da Grande Mancha Vermelha, das regiões polares do planeta gigante, e foi capaz de calcular a massa do satélite Calisto. Alguns anos após a Pioneer, em 1979, a famosa Voyager visitou Júpiter. A Voyager conseguiu capturar imagens impressionantes, não só de Júpiter, mas também de suas luas, e muitos dos dados obtidos ali chocaram os cientistas. Primeiro, graças à Voyager, foram encontrados vários outros satélites em Júpiter. Mas essa não é a parte mais interessante. Foram as imagens de Io, por exemplo, que tiveram um impacto muito maior sobre os cientistas. Como todos já sabem, hoje, a Lua de Júpiter, Io, é o objeto vulcânico mais ativo do Sistema Solar. Io tem muitos vulcões ativos, com rios de enxofre derretido fluindo em sua superfície. No entanto, isso não era conhecido antes da Voyager,
e todos os vulcões ativos conhecidos na época estavam na Terra. A Voyager também foi a primeira a transmitir imagens de boa qualidade da Europa, outro satélite de Júpiter. A nave espacial Pioneer também fotografou com sucesso a Europa, porém, as imagens não ficaram muito claras. As imagens da Voyager são muito melhores. Graças à Voyager, foi confirmado a possibilidade de existir um oceano sob o suave gelo que cobre a superfície desse satélite misterioso. A Voyager também ajudou no esclarecimento da identidade da famosa Grande Mancha Vermelha. Até então, os cientistas estavam confusos sobre sua identidade e apresentavam todo tipo de hipóteses. No entanto, essa imagem confirmou que esse ponto, que é maior do que a Terra, é um poderoso vórtice anticiclônico com uma vida útil muito longa. A Voyager também descobriu os anéis de Júpiter. Apesar de ainda ser pouco conhecido, Saturno não é o único planeta com estrutura em forma de anel. Os anéis de Saturno são maiores e mais bonitos, mas na verdade, todos os planetas gigantes do Sistema Solar têm anéis. Por exemplo, Júpiter tem um anel mais grosso, tipo um donut de poeira e rocha chamado Halo. Ele é o principal e o maior. Os outros dois menores são chamados de Amalthea Gossamer e Teber Gossamer. Novas descobertas. A sonda Galileu abriu uma nova era na pesquisa de Júpiter. Lançada em 1989 e orbitando o quinto planeta 6 anos depois, a sonda não apenas se tornou o primeiro satélite artificial a orbitar Júpiter, mas também o primeiro a enviar uma sonda para a atmosfera de Júpiter. Galileu orbitou Júpiter durante 8 anos. Graças a Galileu, podemos ver o tremendo cataclismo que ocorreu quando fragmentos do cometa Shoemaker-Levy caíram no oceano de Júpiter. E as imagens obtidas por Galileu expuseram completamente o planeta gigante e suas luas à humanidade. Com base nesses dados, foi confirmada a existência de um oceano sob a Europa, e ainda foi levantada a hipótese da existência de oceanos semelhantes nos outros satélites, Ganimedes e Callisto. A sonda lançada por Galileu forneceu pistas para dados como a composição da atmosfera de Júpiter em diferentes altitudes e muito mais. No ano de 2000, a sonda Cassini passou por Júpiter a caminho de Saturno. As imagens obtidas por Cassini levaram à descoberta de processos complexos de circulação de material na atmosfera do quinto planeta e ajudaram a desvendar alguns dos mistérios da espessa cobertura de nuvens na atmosfera inferior. Por exemplo, sabemos que Júpiter tem ventos muito fortes em seus polos. Entre 2006 e 2007, a famosa sonda New Horizons fotografou Júpiter. Essa sonda, ao se dirigir para o fim do Sistema Solar, fez mais do que apenas passar sobre o quinto planeta. Algumas das imagens obtidas pela sonda podem ser considerado um troféu, como a pequena mancha vermelha, vários vulcões ativos em Io e novas imagens dos anéis de Júpiter. Em 2016, a sonda Juno entrou na órbita de Júpiter e até hoje continua sua missão. Graças a Juno, podemos ver a misteriosa aurora brilhando no planeta gigante, assim como violentas tempestades e trovoadas. Juno também fotografou Ganimedes, o maior satélite de Júpiter e o maior do Sistema Solar, de uma distância de apenas 1.000 quilômetros. Por milhares de anos, Saturno é considerado o planeta mais distante. De acordo com a teoria geocêntrica de Ptolomeu, Saturno é o planeta mais distante da Terra, e desde a descoberta da translação da Terra e outros planetas, Saturno é o mais distante do Sol. No século XVII, foi identificado um misterioso anel em Saturno, e o primeiro satélite natural foi descoberto. Acredito que desde essa época, os intelectuais mais audaciosos já sonhavam em explorar Saturno por meio de sondas espaciais. No entanto, foi somente no século XX que esse sonho se tornou realidade. Neste vídeo, vamos falar sobre o que foi descoberto de Saturno e seus satélites com a chegada da sonda espacial. O histórico das pesquisas sobre Saturno, os pioneiros. Saturno é o planeta mais distante do Sistema Solar que se pode ver a olho nu.
Então, provavelmente, a primeira imagem de Saturno pode ter sido tirada logo após a invenção da câmera pelo homem. Mas, neste vídeo, vamos focar nas imagens tiradas diretamente pelas sondas espaciais. Em 1979, foi a primeira vez que a sonda Pioneer 11 chegou em Saturno. Já nessa época, a Pioneer ficou no espaço por 6 anos e conseguiu registrar com sucesso o cinturão de asteroides e o planeta Júpiter. Foi esta sonda espacial que enviou para a Terra uma imagem maravilhosa da famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. A missão do Pioneer 11 passou por uma fase muito crítica. Por pouco, a sonda espacial mais avançada e valiosa da época não foi perdida. A Pioneer passou a apenas 4.000 quilômetros dos satélites naturais descobertos à época em Saturno. Embora a probabilidade fosse próxima de zero, se houvesse um pequeno descuido, a sonda poderia colidir com o satélite, mas, felizmente, a sonda saiu ilesa. A Pioneer 11 também conseguiu fotografar Saturno e o satélite Titã. Na imagem, parece um biscoito grande e levemente oval. A Pioneer conseguiu ainda enviar para a Terra imagens de vários outros satélites, inclusive imagens do satélite que estava prestes a colidir com esta sonda espacial. Esse satélite inicialmente foi identificado de forma equivocada pelos especialistas como sendo Epimeteu, mas depois descobriu-se que o correto seria o satélite Janus. Só espero que o Janus não fique zangado com isso. Depois disso, a Pioneer 11 conseguiu completar a investigação de Saturno e continuou voando para fora do Sistema Solar. Atualmente, a comunicação com a sonda foi interrompida, mas se ela continuou o seu curso e não foi destruída pelos meteoritos do universo, provavelmente ela agora está indo em direção a Scutum e deve se aproximar da estrela TYC 992-192-1 em 928 mil anos. A participação do Voyager. Enquanto a Pioneer 11 se aproximou de Saturno, mais 2 sondas espaciais também já se dirigiram para este planeta. Essas sondas são as famosas Voyager, consideradas irmãs gêmeas. O principal objetivo das sondas Voyager era a investigação de Saturno. Voyager 1 sobrevoou Saturno em novembro de 1980. Dia 12 de dezembro foi a data em que a sonda chegou mais próxima de Saturno. Esta sonda espacial possuía equipamentos de desempenho superior à Pioneer 11, o que possibilitou a obtenção de fotografias mais nítidas e dados de pesquisa muito úteis. Graças ao sucesso do trabalho da Voyager 1 é que a admirável aurora de Saturno foi descoberta. Descobriu-se também que, embora a emissão de hidrogênio se assemelhasse ao mecanismo da aurora, somente é possível ver a aurora por meio da radiação ultravioleta. Também foi possível obter uma imagem muito bonita da atmosfera do satélite Titã. Mas, infelizmente, não foi possível obter imagens da sua superfície. Isso porque, inclusive o que foi uma das descobertas na época, a atmosfera desse satélite é muito espessa, o que impossibilitava dar uma espiadinha na superfície. A Voyager 1 também participou de sessões de fotografias espetaculares com vários satélites naturais de Saturno, incluindo o Mimas, Tétis e o Rhea. Foi possível identificar ainda de forma muito clara que, além das crateras normais, possuíam uma estrutura original e única. Principalmente o satélite Mimas, que possui uma enorme cratera Herschel, com um diâmetro de 130 km, o que corresponde cerca de 1/3 do diâmetro do próprio Mimas. No centro da cratera, há uma montanha com 6 km de altura, que lembra a Estrela da Morte que aparece no filme Star Wars. O Voyager 2 acabou se atrasando em alguns meses em relação ao seu irmão Voyager 1. O dia em que essa sonda chegou mais próxima de Saturno foi em 26 de agosto de 1981. A Voyager 2 forneceu ótimas imagens dos satélites de Saturno, como a Tétis e o Encelado. A primeira imagem do Encelado foi tirada pela Voyager 1, mas a imagem não estava muito nítida porque a posição da câmera não estava boa. Mas o seu irmão mais novo, o Voyager 2, conseguiu obter muitas novas imagens deste satélite. E por causa disso, foi possível descobrir que o Encelado é o objeto celeste mais brilhante do nosso Sistema Solar. Ou seja, este objeto celeste reflete 4/5 da luz que recebe. A superfície do Encelado fotografada pela Voyager 2 tem uma aparência muito jovial de apenas centenas de milhões de anos. A superfície do Encelado fotografada pela Voyager 2 tem uma aparência muito jovial de apenas centenas de milhões de anos. Isso chocou os especialistas.
pois o fato de a superfície ter uma idade tão jovial indica a existência de atividades vulcânicas nesse satélite. Isto é, encontrar um satélite tão pequeno com atividades vulcânicas foi totalmente inesperado. Os vulcões do Encelado expelem água gelada e não lava. Acredita-se que existe um mar no subsolo, que é constantemente aquecido pelas forças das marés e outras fontes de calor. Pesquisas recentes. Graças ao trabalho da Pioneer e da Voyager, foi possível obter informações de Saturno e dos satélites que não foram obtidas em mais de 2 séculos de pesquisa. No entanto, ainda existem muitos pontos misteriosos e dúvidas pendentes, sendo possível o esclarecimento de alguns pontos com a sonda espacial Cassini-Huygens. Esta sonda espacial foi lançada em 15 de outubro de 1997 e levou quase 7 anos para atingir o seu objetivo. Em 1º de julho de 2004, finalmente esta sonda espacial alcançou a órbita de Saturno. Depois de longos anos, as buscas se iniciaram. Em 25 de dezembro de 2004, a sonda espacial lançou o Huygens em direção ao satélite Titã. Aproximadamente 3 semanas depois, em 14 de janeiro de 2005, o Huygens passou na superfície do Titã, que é considerado o satélite natural mais interessante de Saturno. Temos um vídeo exclusivo sobre o satélite Titã, que deixaremos o link aqui no canto da tela para assistirem. Neste vídeo, apresentaremos somente os pontos principais. Titã é o maior satélite de Saturno, sendo um objeto celeste com rios e lagos surpreendentes e chuvas de metano líquido. Nenhum outro satélite do Sistema Solar possui uma atmosfera tão vibrante e nem todos os planetas têm condições tão maravilhosas. A sonda Cassini trabalhou por muitos anos. As imagens registradas pela Cassini demonstraram claramente a existência de vários outros satélites que não eram conhecidos até então, que foram nomeados de Polideuces, Palene, Metone, Damphis, Aegaion, Ante e S2009-S1. Além disso, a Cassini, pela primeira vez, conseguiu obter uma imagem perfeita do misterioso hexágono de Saturno. Este hexágono já havia sido descoberto pela Voyager, mas a qualidade da imagem não era muito boa e nunca foi possível obter uma fotografia inteira. E inicialmente, muitos especialistas achavam que este hexágono era apenas um bug do dispositivo da sonda espacial. Este hexágono, provavelmente, tornou-se um dos maiores mistérios do planeta Saturno. Esta estrutura gigante está localizada no polo norte de Saturno e possui uma forma muito simétrica, como se um alienígena tivesse implantado uma porca neste planeta de gás gigante. Não se sabe, por enquanto, quando esta misteriosa anomalia apareceu, há quanto tempo existe e por que tem esse formato. A missão da sonda Cassini foi prorrogada várias vezes e forneceu dados muito interessantes. No entanto, em 2017, a sonda espacial ficou praticamente sem recursos. A Cassini, naquele momento, já estava no espaço há 20 anos. Provavelmente, este tempo é maior que a idade de muitos dos telespectadores deste canal. Em 15 de novembro, a Cassini acabou sendo destruída pela baixa pressão atmosférica de Saturno. Mas, mesmo assim, ainda conseguiu enviar uma última imagem. Logo após este evento, um desenho do famoso anel de Saturno e da maravilhosa nuvem densa atmosférica foi divulgado na internet. Muitas pessoas acreditaram que esse desenho era realmente a última imagem transmitida pela Cassini. Alguns até fizeram vídeos bem profissionais sobre isso, mas na verdade era apenas uma ilustração. Esta é a verdadeira última imagem deixada pela sonda espacial Cassini. Não é uma imagem linda, mas é a imagem real. Dessa vez vamos levá-los a uma viagem a um planeta distante, frio e misterioso, Urano. O que será que já se sabe sobre esse planeta? Também qual foi a sonda espacial que conseguiu chegar até Urano e o que foi descoberto lá? Planeta ou estrela? Em geral, a maioria dos artigos na internet e nos livros escolares afirmam que Urano foi descoberto pelo astrônomo britânico William Herschel em 1781. No entanto, há controvérsia sobre esse fato. Na verdade, Urano já tinha sido observado antes de Herschel. De acordo com uma das teorias, Urano já tinha sido descoberto pelo antigo astrônomo grego Hiparco em 128 a.C.
As suas observações também serviram como base ao famoso Almagesto, escrito mais tarde por Ptolomeu. Naquela época não havia telescópios e os astrônomos tinham que confiar no que enxergavam a olho nu. Muitos dizem que Urano não pode ser visto a olho nu, mas na verdade isso é possível sim. A forma de se fazer isso também pode ser encontrado na internet. Mas sem querer desanimá-los, adianto que é um método bem difícil. Antes de mais nada, você tem que ter uma boa visão. As condições climáticas devem ser perfeitas e você deve estar longe das grandes cidades sem poluição luminosa. Ou seja, é praticamente impossível. Mesmo na Idade Antiga ou na Idade Média, quando ainda nem existem metrópoles modernas com poluição luminosa, já era extremamente difícil obter sucesso. Acredita que seja esse o principal motivo pelo qual não há registros confiáveis de observações de Urano desde Hiparco até o século XVIII. A primeira observação telescópica bem-sucedida de Urano foi feita por John Flamsteed em 1690. Mas ele achou que fosse uma estrela e a nomeou de 34 Tauros. Não é surpresa Flamsteed ter pensado dessa forma. Urano está tão distante do Sol que leva 84 anos para completar uma órbita. Em comparação com o período orbital de Saturno, que ele conhecia como mais distante do Sol, a diferença era muito grande. É bastante provável que o que levou Flamsteed a pensar que Urano era uma estrela e não um planeta foi porque ele não conseguiu perceber o seu movimento no céu, que era extremamente lento. A primeira pessoa na história que não apenas enxergou, mas reconheceu que Urano era um planeta foi Herschel. Sobre esse feito não há discussão. Herschel também conseguiu descobrir 2 grandes satélites do sétimo planeta, Titânia e Oberon, por meio de um telescópio de alta precisão. Além disso, em 1789, ele já havia identificado a presença de anéis em Urano. Mas foi apenas 200 anos depois, em 1979, que sua previsão foi realmente confirmada. O mundo do sétimo planeta. Desde que Herschel observou Urano, já se passou 2 séculos que continuamos observando por meio de telescópios. E conseguimos obter muitas informações. Por exemplo, em 1851, William Lassell descobriu 2 grandes satélites, Ariel e Umbriel. E em 1948, Kuiper descobriu Miranda. No passado, algumas pessoas acreditavam que Urano tinha uma superfície dura e que, apesar do frio extremo, poderia existir vida no planeta. Mas na primeira metade do século XX, a maioria dos cientistas já consideravam que Urano era um planeta gigante de gás, ou melhor, um planeta gigante a gelo, sem uma superfície sólida. Descobriram também a composição química de Urano. Os principais componentes de Urano são hidrogênio, hélio e metano. Além disso, sua atmosfera contém muito gelo, metano, amoníaco e água, e seus cristais criam nuvens densas, que se estendem por quilômetros. No meio do século XX, já estava praticamente consolidada a ideia de que Urano tinha uma rotação muito incomum. O eixo de rotação de Urano é fortemente inclinado em relação ao seu plano orbital. Ou seja, para melhor entendimento, é como se ele rodasse de lado, com a cabeça ligeiramente baixada. A causa desse fenômeno era desconhecida na época. Mas até hoje, os especialistas ainda não possuem um entendimento comum. Foi em 1986 que adquiriram esse conhecimento sobre Urano. E foi nesse mesmo ano que a famosa Voyager 2 alcançou o sétimo planeta, passando a uma distância de pouco mais de 80 mil quilômetros. A primeira e até hoje a única nave espacial a se aproximar de Urano e transmitir fotografias para a Terra foi a Voyager 2. A Voyager 2 nos permitiu estudar em detalhes as características de Urano, como, por exemplo, como mudam os seus dias, as noites e as estações do ano. Desde o início, os astrônomos acreditavam que, como o eixo de rotação do planeta era muito inclinado, poderia haver anomalias no dia e na noite. Mas era difícil imaginar qual tipo de anomalia exatamente poderia existir. Urano tem um período de rotação de pouco mais de 17 horas. Mas na época do solstício de verão, na zona de latitude abaixo do Equador, o dia e a noite se alternam rapidamente. Urano, nessa mesma época do ano, fica com um de seus polos voltado para o Sol. Por isso, na época do solstício de verão, no hemisfério voltado ao Sol, os dias são longos em quase todos os lugares. Consequentemente, no hemisfério oposto, a noite também é longa. Com base na sua rotação, somente durante os equinócios vernal e outonal que a maior parte de Urano tem mudanças normais entre o dia e a noite. Nesse momento, o Sol fica em frente ao Equador.
Na atualidade, Urano já passou 15 anos do equinócio outonal e está se aproximando do solstício de inverno. A previsão é que Urano chegue ao solstício de inverno em 2028. A nave espacial Voyager 2 conseguiu também observar em detalhes as luas de Urano. A sonda descobriu vários novos satélites de sétimo planeta. Os satélites encontrados naquela época eram pequenos, como pedrinhas sem qualquer destaque. Urano tem muitos satélites, mas todos pequenos. O diâmetro do maior satélite, Titânia, é de apenas cerca de 1.500 quilômetros. Se comparados com a Lua ou com Ganimedes, são minúsculos. Há mais um mistério que foi descoberto nas fotografias feitas pela Voyager 2. A Miranda. Miranda é um satélite de Urano, um objeto pequeno de forma bastante irregular próximo a uma esfera. Tem um raio médio de aproximadamente 235 quilômetros. A existência de Miranda já era conhecida antes da Voyager 2, mas as imagens tiradas pela Voyager confundiram os especialistas. Isso porque Miranda parecia uma colcha de retalhos. A superfície de Miranda tem muitas áreas claras e escuras, com montanhas, rachaduras e fissuras espalhadas por toda a parte. O motivo de ser assim ainda não foi esclarecido até agora. Um pouco antes da missão a Urano pela Voyager 2, tinha sido descoberto um anel no planeta. E graças à sonda espacial, foi possível obter muitas outras informações sobre esse anel. A maior parte do anel é opaca, com alguns quilômetros de largura e composto principalmente de poeira e pequenas rochas. Na atualidade, sabe-se que existem 13 anéis em Urano. O que será que ainda vamos descobrir? Como relatamos anteriormente, a Voyager 2 foi a primeira nave espacial a fotografar com sucesso Urano e suas luas, e foi a única a fazer isso até o momento. Posteriormente, a Voyager voou para mais longe, deixando-nos novas informações e novos mistérios. Uma nova missão a Urano está sendo planejada atualmente, chamada de Uranus Orbiter and Probe. A sonda espacial está programada para ser lançada em 2031. A missão tem como objetivo investigar o sétimo planeta com mais detalhes e buscar respostas para alguns dos mistérios que intrigam muitos cientistas. Um dos mistérios é a Miranda, que já mencionamos aqui nesse vídeo. E o segundo mistério é sobre a rotação de Urano. Isso pode estar relacionado ao fato de que o sétimo planeta colidiu com um grande corpo celeste após o seu nascimento, mas é preciso investigar mais a fundo. Outro mistério é a temperatura de Urano. Nesse planeta, os polos recebem mais luz solar do que a área equatorial, mas por alguma razão o Equador é mais quente. Ainda não se tem um entendimento unânime sobre essa causa. De qualquer forma, como devem ter notado, muitas descobertas interessantes nos aguardam no futuro. Dentre os planetas regulares do Sistema Solar, Netuno é considerado o mais distante e mais enigmático. Até hoje, poucas sondas foram enviadas a esse planeta, sendo extremamente difícil a sua observação e estudos. Apesar disso, a humanidade já conseguiu fotografar Netuno a uma distância bastante curta, e já há planos em relação a este planeta distante. Mas o que exatamente já se sabe? Como foi a investigação de Netuno até agora? Como Netuno foi descoberto? Durante milhares de anos, as pessoas pensavam que existiam apenas 7 planetas. Além disso, os astrônomos antigos classificavam o Sol e a Lua como planetas e não incluíam a Terra entre eles. Quando a teoria heliocêntrica se tornou popular, passou-se a pensar que havia 6 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Esses eram os planetas que podiam ser vistos a olho nu. Os cientistas dos períodos medievais e modernos não sabiam que existiam mais de 6 planetas. Por exemplo, Urano, às vezes, ficava visível a olho nu, mas era considerado uma estrela fraca ou apenas um mero equívoco dos observadores. Foi apenas em 1781 que o William Herschel conseguiu observar Urano e provou que se tratava de um planeta. Netuno, por outro lado, não podia ser visto a olho nu em nenhuma circunstância, pois ele está muito longe do Sol. Foi somente após a invenção do telescópio que perceberam que havia algo além de Urano. Ao longo de mais de 2 séculos, Netuno foi visto algumas vezes pelos astrônomos.
Netuno foi observado com sucesso por Galileu em 1613, pelo astrônomo francês Lalande em 1795 e John Herschel, filho de William Herschel, em 1830. Mas mesmo esses 3 grandes cientistas também não reconheceram Netuno como um planeta. Todos eles achavam que estavam observando uma estrela. Isso aconteceu porque, assim como Urano, Netuno orbita o Sol a uma velocidade muito lenta. Por isso, era muito difícil identificar o movimento dele no céu. Foi uma anormalidade no movimento de Urano que levou os cientistas a desconfiarem sobre a existência de Netuno pela primeira vez. Houve tentativas de se calcular o movimento de Urano, mas não tiveram sucesso. O 7º planeta estava ora atrasado, ora adiantado. Várias hipóteses foram apresentadas para tentar explicar esse fenômeno. Algumas ideias eram totalmente excêntricas. Por exemplo, haviam teorias de que as leis de Newton não se aplicavam em grandes distâncias do Sol. Se basearmos nessas teorias, a verdade era bastante simples. Nos anos 40, o astrônomo francês Urbain Le Verrier publicou vários artigos demonstrando que a causa dos movimentos incomuns de Urano em sua órbita era decorrente da presença de outro planeta maciço no sistema solar. Le Verrier também foi capaz de calcular a órbita do planeta e mostrar a localização dele no céu. Em 24 de setembro de 1846, o astrônomo alemão Johann Galle e seus assistentes apontaram seus telescópios para o ponto indicado por Le Verrier e descobriram a existência do planeta mencionado por ele. Este planeta foi nomeado de Netuno. Como conseguiram informações sobre esse planeta tão distante? Como já mencionamos, até o final do século XX, haviam poucas informações disponíveis sobre Netuno. Por exemplo, nos anos 30, algumas pessoas ainda acreditavam que Netuno tinha uma superfície sólida. Em 1846, poucos dias após a descoberta do planeta, William Lassell descobriu o maior satélite de Netuno, o Tritão. Curiosamente, por mais de 100 anos, Tritão era chamado apenas de satélite de Netuno, até a descoberta de outro satélite, Nereida, em 1949. Ou seja, não imaginavam que poderiam existir outros satélites. Os cientistas descobriram que Netuno é 17 vezes mais maciço que a Terra e tem um raio de aproximadamente 24 mil quilômetros. A distância de Netuno do Sol é de 29,7 unidades astronômicas no periélio, ou 30,44 unidades astronômicas no afélio. O tempo necessário para Netuno completar a órbita ao redor do Sol somente foi possível ser calculado com precisão na segunda metade do século XX. Baseado no tempo da Terra, o período orbital é de pouco menos de 165 anos. Isso significa que somente em 2011, quando Netuno foi descoberto por Galle, é que finalmente esse planeta completou um ano. A atmosfera de Netuno é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas o próprio Netuno é rico em água, amoníaco e hidrosulfeto de amônio em formato de gelo. Portanto, é diferente de Júpiter e Saturno, mas semelhante a Urano. Por isso, na classificação moderna, Netuno, assim como Urano, são considerados gigantes de gelo, e não como gigantes gasosos. A primeira e única sonda espacial enviada a Netuno até o momento foi a Voyager 2. Foi em 1989 que essa sonda se aproximou desse planeta distante. Havia uma grande expectativa na chegada a Netuno, pois era considerado o último grande objeto celeste a ser alcançado pela Voyager 2. No centro de controle já até tinham aceitado a possibilidade de se perder a sonda quando ela chegasse muito próxima de Netuno. Voyager 2 passou a pouco menos de 5 mil quilômetros acima do polo norte de Netuno. Essa sonda analisou inicialmente a magnetosfera e a atmosfera do planeta. Ela também obteve sucesso na medição do tamanho e da massa desse gigante gelado. As primeiras imagens obtidas mostraram claramente muitas coisas interessantes. Por exemplo, a Voyager 2 descobriu a Grande Mancha Escura de Netuno, nome dado em comparação à Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Essa mancha é um forte anticiclone, de tamanho equivalente à Terra. A sua origem ainda não foi totalmente esclarecida. Talvez a Grande Mancha Escura seja apenas um buraco gigante na nuvem de metano de Netuno, por onde é possível enxergar a camada mais baixa da atmosfera e o oceano.
Outro ponto interessante é que enquanto a grande mancha vermelha de Júpiter existe há séculos, a grande mancha escura de Netuno desapareceu em 1994. Quando o telescópio espacial Hubble fotografou imagens de Netuno, a existência da grande mancha escura não foi confirmada. Entretanto, em 2016, surgiu uma nova grande mancha escura, ou também chamada de Grande Mancha Escura do Norte, que parece que não irá desaparecer tão cedo. No geral, descobriu-se que a atmosfera de Netuno era muito mais turbulenta do que se acreditava. O planeta sopra um dos ventos mais fortes do sistema solar, geralmente do leste para oeste. Não se sabe ainda o que causa essas tempestades em Netuno, mas acredita-se que tem a relação com os processos que ocorrem nas profundezas do planeta. Voyager 2 conseguiu também observar com sucesso a aurora de Netuno. Embora o mecanismo de formação da aurora seja o mesmo que da Terra, de Netuno é certamente muito mais poderoso e muito mais bonito. É uma pena a gente não conseguir enxergar com os nossos próprios olhos. Voyager 2 também atraiu grandes interesses sobre as luas de Netuno. Em especial, analisou Tritão e apresentou ao mundo seus incríveis geysers e vulcões gelados. Em 1989, apenas 2 satélites de Netuno eram conhecidos: Tritão e Nereida. Sobre o satélite Larissa havia discussões sobre sua existência, mas a Voyager 2 confirmou a sua existência e ainda descobriu outros novos satélites: o Naiad, Thalassa, Despina, Galátia e Proteus. Entretanto, esses satélites parecem apenas pequenas rochas espaciais e não foi encontrado nada de interessante neles. Após isso, Netuno foi analisado somente por meio de telescópios terrestres e espaciais. Por muito tempo, os confins distantes do Sistema Solar estiveram envoltos em profundos mistérios. Em escala galáctica, planetas como Plutão, que estavam relativamente próximos, eram menos conhecidos do que galáxias distantes. Claro, graças à renomada missão New Horizons, conseguimos obter uma quantidade significativa de novos dados. No entanto, será que isso foi verdadeiramente abrangente e cobriu todos os aspectos? Eu sou Deluca. E o que será que não sabemos sobre os objetos transnetunianos? Mistérios de Plutão e Caronte. Antes de avançarmos para o cerne da história, vamos entender algumas características da rotação sincronizada de Plutão e Caronte. A massa de Caronte em relação à estrela primária é consideravelmente maior do que a massa da Lua em relação à Terra, por exemplo. Enquanto a massa da Terra é 69 vezes maior que a da Lua, a massa de Plutão é apenas 6 vezes maior que a de Caronte. Por isso, esses 2 corpos celestes estão sempre com a mesma face voltada um para o outro. De maneira geral, não é que Caronte esteja orbitando Plutão, mas sim que esses 2 corpos celestes estão dançando ao redor de um centro de massa comum. Na verdade, a órbita ao redor do centro de massa comum é um fenômeno que se aplica a todos os planetas e suas luas. No entanto, no caso da Terra, o centro de massa comum do sistema Terra-Lua está localizado abaixo da superfície terrestre. Por outro lado, nesse caso em particular, o centro de uma massa comum está localizado fora de Plutão. A partir dessa relação posicional entre Plutão e Caronte, podemos perceber esses 2 como um sistema indivisível, altamente interligado, em vez de abordá-los separadamente. Isso não apenas resulta em diversas e únicas possibilidades e fenômenos que valem a pena serem investigados, mas também dá origem a muitos problemas significativos. Quando a sonda espacial New Horizons passou pelo sistema de Plutão, foi necessário ajustar a trajetória para capturar o máximo possível dos detalhes dos 2 corpos celestes com o mínimo esforço. Como resultado, foi possível obter imagens muito detalhadas e de alta qualidade da metade de Plutão que não está voltada para Caronte. Além disso, embora em resolução mais baixa, também foi possível obter imagens da parte de trás de Caronte. Na ocasião, a região do Polo Sul estava completamente inexplorada. Durante a sessão de fotos, Plutão estava em um período de noite polar. Caronte também estava em uma situação semelhante, e a exploração da região sul de Caronte, especialmente nas proximidades dos polos, foi praticamente inexistente.
A preocupação não está apenas na impossibilidade de satisfazer a pura curiosidade ou atender ao desejo de descobrir o que de interessante pode ser encontrado lá. Como Plutão e Caronte ainda não foram completamente explorados, os cientistas não conseguem formular hipóteses sobre as propriedades de algumas anomalias locais. Por exemplo, existe uma mancha famosa chamada Mordor. Essa é uma grande cratera localizada no polo norte de Caronte e apresenta uma tonalidade significativamente diferente em comparação com outras áreas desse corpo celeste. Enquanto a superfície de Caronte é predominantemente cinza ou branco-amarelada, Mordor tem uma tonalidade avermelhada. Existem várias teorias sobre a origem de Mordor. Segundo uma teoria, isso seria o resultado de vestígios de uma colisão com um grande objeto celeste. Por outro lado, uma teoria alternativa sugere que as marcas em Caronte se originaram quando a atmosfera mais espessa de Plutão, em um passado distante, migrou para Caronte, onde teria se transformado em precipitação nas regiões polares. Essa teoria parece ser a mais plausível e próxima da verdade. No entanto, para confirmá-la, seria necessário encontrar uma marca semelhante também no Polo Sul de Caronte. No entanto, não sabemos nada sobre essa região. Se não houver uma marca lá, teremos que considerar outra explicação. Em primeiro lugar, Caronte pode ser semelhante à Europa. Alguns cientistas acreditam que sob a camada de gelo em sua superfície pode haver um oceano, e existe a possibilidade suficiente de que haja vida lá. Quando falamos de vida, é claro que a possibilidade de bactérias é mais provável. No entanto, mesmo para isso, dado que atualmente só podemos fazer especulações, são necessárias investigações mais aprofundadas. Além disso, como Caronte está mais distante do que a Europa, a investigação se torna ainda mais desafiadora. A menos que haja um rover especial, um rover Caronte, capaz de aterrissar e instalar sismógrafos na superfície de Caronte, lidar com isso seria difícil. Podemos determinar a presença de um oceano subterrâneo analisando como as ondas sísmicas se propagam através da crosta. Naturalmente, se não houver oceano, a existência de vida seria altamente improvável. Além de Caronte, Plutão possui outras luas. Existem corpos celestes menores, com os nomes de Nix, Hydra, Cérbero e Estige. A sonda New Horizons conseguiu realizar algumas investigações sobre essas luas. No entanto, ainda sabemos muito pouco sobre essas luas. Em comparação com Plutão e Caronte, sabemos muito menos sobre essas luas. Naturalmente, pode haver muito mais luas pequenas em torno de Plutão do que as que conhecemos até agora. As luas pequenas de Plutão podem esconder muitas coisas interessantes. Embora sejam tão pequenas que caberiam em várias cidades da Terra, essas luas não são apenas pedaços de gelo comuns. Assim como outros objetos no cinturão de Kuiper, essas luas são relíquias dos primórdios do Sistema Solar, verdadeiras galerias de arte da criação. E graças a essas luas, problemas complexos e controversos da planetologia, como a origem da água na Terra, podem encontrar soluções. O surpreendente mundo de Arrokoth. Plutão e Caronte são temas que pelo menos todos deveriam conhecer devido às aulas de astronomia na escola. No entanto, é provável que poucas pessoas tenham ouvido falar de Arrokoth. A principal razão para isso, é claro, é o fato de que esse impressionante objeto foi descoberto muito recentemente, em 2014, que é considerado bastante recente pelos padrões astronômicos. Além disso, a descoberta de Arrokoth foi uma das grandes razões para a extensão da missão da sonda New Horizons, após a conclusão da investigação de Plutão e Caronte. Arrokoth, anteriormente conhecido como Última Thule, é um pequeno asteroide localizado no cinturão de Kuiper. Arrokoth chamou a atenção dos cientistas devido à sua forma única. Nas imagens, as partes menores são claramente definidas, dando a impressão de uma forma semelhante a uma pera. Arrokoth orbita em uma região próxima ao plano da eclíptica e, no momento de sua descoberta, estava nas proximidades de Plutão. Por essa razão, a famosa sonda New Horizons foi enviada para estudar esse objeto. Descobriu-se que Arrokoth era um objeto muito mais interessante do que a primeira impressão sugeria. Ao observar as imagens da New Horizons, percebeu-se que, na realidade, Arrokoth não tem uma forma de uma pera. Isso se deve ao fato de que os dois corpos celestes se aproximaram tanto que entraram em contato e agora estão se movendo ao longo da órbita como um único corpo.
O maior dos dois é chamado de Bennu, com dimensões de aproximadamente 22 por 20 por 7 quilômetros. Em outras palavras, tem uma forma semelhante a um prato ou panqueca. O outro é chamado de Weiyu, com dimensões de aproximadamente 14 por 14 por 10 quilômetros e uma forma próxima à esfera. Além disso, o Weiyu possui uma cratera significativamente grande chamada Sky. O maior mistério de Arrowcroft, que nem mesmo a New Horizons conseguiu esclarecer, é como esse objeto se formou. Se originalmente o Weiyu e o Bennu foram formados separadamente, qual teria sido a causa de fusão desses dois corpos celestes? Talvez a pista para isso esteja exatamente na cratera Sky. Acredita-se que essa cratera tenha se formado devido à colisão de um objeto de tamanho semelhante ao Weiyu com ele. Após esse grande evento, o Weiyu saiu de sua órbita e colidiu dessa vez com o Bennu. Durante a colisão, o Weiyu caiu em direção ao Bennu, perdendo completamente sua quantidade de movimento. Assim, os dois corpos celestes se fundiram em um só. Se a colisão tivesse ocorrido em alta velocidade, eles poderiam ter se dividido. No entanto, seja como for, são necessárias mais investigações. O Sol não é a estrela mais brilhante, maior ou mais misteriosa de nossa galáxia, mas para nós, ele ainda é a estrela mais importante. Pois sem o Sol, não haveria vida na Terra. Desde há muito tempo, as pessoas já reverenciavam o Sol. Todos adoravam o Sol, construíam templos do Sol, criavam canções religiosas e faziam oferendas. Nesse vídeo, nós não vamos tratar das crenças antigas, mas sobre nos distanciarmos das crenças religiosas e começarmos a estudar o Sol por meio de instrumentos de observação. O olho e as manchas solares. É muito difícil estudar o Sol. Primeiramente, é proibido olhar diretamente para o Sol através de um telescópio comum. Na astronomia, existe uma piada de humor negro que dizem que somente é possível observar o Sol através de um telescópio 2 vezes na vida. Uma vez com o olho direito e a outra com o olho esquerdo. Além disso, como a luz solar fica praticamente bloqueada pela atmosfera terrestre, muitos dados só podiam ser coletados no próprio espaço. Mas não vamos adiantar muito o assunto. As pessoas já sabiam há muito tempo que o Sol não é o transporte dos deuses. Por exemplo, os místicos romanos neoplatônicos, como o imperador Juliano, costumavam ridicularizar aqueles que interpretavam os mitos de forma literal e não como metáforas. A imagem do Sol que os antigos cultos tinham era obviamente simples, mas ninguém duvidava que o Sol fosse um corpo celeste resplandecente. Por exemplo, o antigo filósofo grego Anaxágoras deixou escrito que o Sol é maior do que o Peloponeso. Ou seja, não havia dúvidas de que o Sol era grande. Mas provavelmente, Anaxágoras não tinha noção do quanto realmente era grande. Com certeza maior que aquela pequena península da Grécia e maior que a própria Terra inteira. Aliás, é tão grande que nem se compara. Há muito tempo já se tem conhecimento de que o Sol possui manchas solares. Por exemplo, já existiam referências sobre as manchas solares em textos chineses antigos, e em 1128, um monge inglês medieval chamado João de Worcester esboçou com sucesso a mancha solar. Acredita-se que tanto esse monge quanto o escritor chinês observaram o Sol durante o nascer e o pôr do Sol, quando é relativamente mais fácil de enxergar a olho nu. Pesquisas sérias sobre o Sol começaram no início do século XVII, com 2 grandes astrônomos italianos, Galileu e Benedetto Castelli. Eles montaram um telescópio em frente a uma folha de papel e estudaram sua projeção. Este é o método mais simples de observação do Sol, que ainda é usado por astrônomos amadores até hoje. Também em meados de 1611, Christoph Scheiner, da Alemanha, inventou o primeiro helioscópio. Ele teve a ideia de substituir o vidro normal dos telescópios por um vidro colorido ou fumê. E isso tornou possível a observação do Sol diretamente, sem prejudicar a saúde. Combustão e luminescência. Por quase 3 séculos e meio, o método utilizado para estudar o Sol não diferia muito do método de Galileu, Castelli e Scheiner.
Levou muito tempo, mas com a ajuda de helioscópios e cálculos, conseguiram obter informações básicas que podem ser encontradas em qualquer livro de astronomia atual. Por exemplo, em 1672, pela primeira vez, calcularam quase que perfeitamente a distância do Sol até a Terra, com um erro de apenas 10 milhões de quilômetros. No início do século XIX, tornou-se possível estudar a luminescência do Sol em vários espectros, e as linhas de absorção foram descobertas por Wollaston e Fraunhofer. Na mesma época foi descoberto um novo gás, o hélio, que é abundante no Sol e nos planetas gasosos gigantes, mas quase inexistente na Terra. Também em 1845 o Sol foi fotografado com sucesso pela primeira vez, com suas manchas solares claramente visíveis. Cientistas também debateram durante muitos anos como ocorre a combustão no Sol. A primeira teoria apresentada foi de que o Sol é continuamente aquecido em razão da queda de meteoritos. Mas essa teoria foi logo descartada por estar muito distante da razoabilidade. Então, em meados do século XIX, dois grandes físicos, Kelvin e Helmholtz, propuseram a teoria de que o Sol se aquece devido à contração de sua própria massa. Essa teoria permaneceu como correta por quase 100 anos, mas com o tempo, com o surgimento de novos dados, houveram diversas contradições. De acordo com esse modelo, a idade estimada do Sol era de no máximo de 20 milhões de anos. Mas Darwin provou que algumas formações tinham pelo menos 300 milhões de anos. E, finalmente, os cientistas chegaram à conclusão correta. O mecanismo de aquecimento por contração realmente existe. Esse mecanismo faz com que as estrelas brilhem ao nascer e faz com que os planetas adquiram um núcleo quente. Mas não há relação com a luminosidade ou combustão do Sol. O Sol, como todas as demais estrelas, queima por meio de reações termonucleares em seu núcleo. Esta hipótese foi proposta por Rutherford na década de 1920 e desenvolvida por outros cientistas. É esta a teoria aceita atualmente. Aliás, não mais considerado uma hipótese, mas sim um fato verdadeiro. Satélites e sondas. Em meados do século XX, quase tudo o que era possível conhecer do Sol através da observação da Terra com a tecnologia da época já tinha se esgotado. Após isso, felizmente, iniciamos a época da era espacial. Consequentemente, começaram novas pesquisas sobre o Sol. As primeiras sondas espaciais projetadas para observar diretamente o Sol foram as famosas Pioneer 6 a 9. Uma de suas principais missões era investigar o vento solar, que na época não era muito conhecido. A sonda Pioneer 9 foi a que operou por mais tempo, de 1968 a 1983. Na década de 1970, as sondas espaciais Helios e Skylab aproximaram-se do Sol até o periélio da órbita de Mercúrio e conseguiram fotografar o Sol de perto. O que mais chamou a atenção nas pesquisas das sondas foi a coroa solar. A coroa solar é uma das partes mais misteriosas da atmosfera do Sol, com temperaturas que podem chegar a 20 milhões de graus, mas bem fina. Estas sondas conseguiram descobrir uma região da coroa com temperatura e densidade baixa, conhecida como buraco coronal. Buracos coronais são formados quando parte do plasma solar é liberado no espaço por diversas tempestades magnéticas e se tornam parte do vento solar. Desde então, outras sondas continuaram investigando a coroa solar, mas todas tinham uma grande deficiência. Como todas as sondas estavam observando do plano da eclíptica, não conseguiam observar a região polar do Sol. Este problema foi solucionado pela sonda espacial Ulysses, lançada em 1990. Inicialmente, a sonda Ulysses se aproximou de Júpiter para executar uma assistência gravitacional, para depois se dirigir ao Sol. Com isso, conseguiu analisar o Sol em ambos os polos e descobriu muitas coisas interessantes. Por exemplo, foi descoberto que a magnetosfera do Sol é muito mais complexa do que imaginavam anteriormente. Também foi descoberto que o vento solar é mais fraco nos polos do que no Equador, mas o motivo disso ainda não é conhecido. Várias sondas foram enviadas após a sonda Ulysses, tendo fornecido outras informações sobre a coroa solar. Mas, infelizmente, muitas questões ainda permanecem sem esclarecimentos. Por exemplo, apesar de diversas sondas terem como objetivo principal a análise da coroa solar,
não descobriram o porquê dela ser tão quente. Partes da coroa podem chegar a cerca de 15 milhões de graus Celsius, o que a torna possivelmente mais quente do que o próprio núcleo do Sol. Ainda são necessárias muitas pesquisas para responder a essas perguntas.